A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que a Fox foi comprada pela Disney e que, portanto, X-Men Fênix Negra, o filme que está chegando nessa semana nos cinemas, é o último filme dessa fase dos X-Men produzidos pela Fox, porque o elenco vai ter que mudar todo, a franquia vai ter que ser rebootada. Então, será que esse filme que termina toda uma saga dos X-Men nos cinemas é bom? Fica aqui com a gente e vamos conversar um pouquinho sobre o filme. Eu confesso que quando anunciaram que o novo filme dos X-Men nos cinemas seria uma nova adaptação da saga da Fênix Negra, eu fiquei me perguntando pra quê? Afinal, essa mesma saga já tinha sido adaptada há 12 anos atrás no filme X-Men 3, o confronto final, e o resultado, pelo menos pra mim, não tinha sido nada positivo. Eu acho o X-Men 3 o filme mais fraco da equipe dos X-Men nos cinemas. Na verdade, a franquia dos X-Men ela é cheia de altos e baixos, porque nós temos filmaços como X-Men 2 e X-Men Primeira Classe, esses pra mim são os dois melhores filmes da franquia, mas também temos outros filmes que dão um gostinho de mais do mesmo. E o resultado, a boa notícia, é que o resultado não é tão ruim quanto eu imaginei que seria. Na verdade, o resultado não é ruim. É um filme ok, não é uma bomba, não é nenhuma bomba esse X-Men Fênix Negra. Ele apenas é um filme que ele fica no meio do caminho, ele não é nem um filmaço como X-Men 2 e X-Men Primeira Classe, mas também não chega a ser tão ruim quanto o X-Men 3 e até mesmo o X-Men Apocalipse. Esse é um pouquinho melhor que o X-Men Apocalipse. O que eu achei mais bacana nesse novo filme da Fênix Negra, e que daí já é sim um sopro de novidade, é que todos os filmes dos X-Men, eles são apresentados já como párias da sociedade. Então esse filme ele já começa de uma forma um pouco diferente, porque eles já não estão mais sendo renegados pela sociedade. Eles são uma equipe de heróis de fato, estão sendo aceitos pela sociedade, e isso já desperta em mim uma certa nostalgia, porque me faz lembrar do desenho dos X-Men que eu assistia lá nos anos 90, quando a equipe era de fato uma equipe de super-heróis, e isso, ver eles no cinema trabalhando como de fato uma equipe de super-heróis sendo aceita pela sociedade, eu achei bem legal e até um tanto nostálgico pra mim. Só que é claro, alguma coisa precisa acontecer na trama para que esses super-heróis passem a ser vistos novamente como uma ameaça à sociedade, né? E o que acontece no caso é a Fênix Negra, porque a Jean Grey, quando eles estão lá no espaço, numa missão espacial, ela absorve uma energia cósmica que desperta nela sentimentos e sensações incontroláveis, né? Então ela passa a se tornar uma ameaça. E a partir daí eu não vou contar mais o que acontece no filme, mas tem coisas interessantes, porque, por exemplo, o personagem do Professor Xavier nesse filme são exploradas outras camadas do personagem, porque ele não é apresentado nesse filme apenas como aquele professor altruísta que está ali para ajudar os jovens mutantes. Ele é questionado pelos seus alunos se aquilo ali que ele está fazendo não é pelo seu próprio ego, para ser bem visto e para benefício próprio, né? E se o ego dele não está cegando ele, e se no fundo aqueles alunos dele não estão sendo usados, né? Então assim, é interessante, não torna de forma nenhuma o Professor Xavier um vilão, não descaracteriza de forma nenhuma o Professor Xavier, mas dá novas camadas ali ao personagem que eu achei bacana. Ao mesmo tempo, a relação dele com o Magneto continua sendo um grande ponto positivo, porque são dois grandes atores, né? E é sempre bom ver essa relação sendo construída entre o James McAvoy e o Michael Fassbender, né? E a Sophie Turner é uma ótima Jean Grey. Eu arrisco dizer até que eu gosto mais da Jean Grey interpretada pela Sophie Turner do que aquela da trilogia original dos X-Men feita pela Famke Janssen. O problema é que, ao mesmo tempo que a gente tem um protagonismo da Jean Grey, os outros personagens eles têm um espaço deles muito reduzido. Por exemplo, eu vi muito pouco do Mercúrio nesse filme, e o Mercúrio, nessa nova fase dos X-Men, é um dos personagens mais bacanas, né? Interpretado pelo grande Evan Peters. Quem assiste American Horror Story conhece muito bem o talento desse ator. E assim, o Ciclope também continua não sendo bem explorado como deveria. Gente que gosta de X-Men, que acompanha o desenho de X-Men desde a infância, sabe do peso do Ciclope para os X-Men, e ele ainda não é aquele líder que a gente sempre quis ver nos filmes de X-Men. O Noturno também, achei que tá bem reduzido o papel dele. A Mística é a Jennifer Lawrence, a gente sabe que a Jennifer Lawrence
transparece nos filmes que não tá muito afim de fazer essa franquia, que tá doida pra sair da franquia, e isso incomoda um pouco. O Fera, ele tem um pouquinho mais de espaço, mas basicamente os personagens que são mais desenvolvidos são mesmo o Professor Xavier, um pouquinho o Magneto e a Jean Grey. O ponto mais fraco entre os personagens do filme, sem dúvida nenhuma, é a vilã interpretada pela Jessica Chastain. E a culpa não é da atriz, eu sou fã da Jessica Chastain, acho ela uma das melhores atrizes de sua geração, uma das grandes revelações de Hollywood dos últimos 10 anos pra cá, mas infelizmente o que entregaram pra ela é uma vilã super genérica e que é totalmente dispensável. Assim, se você pensar 2 minutos, você consegue ver que a trama não faria muita diferença se tivesse ou não tivesse a personagem da Jessica Chastain ali, porque só a presença da Fênix Negra já é uma ameaça considerável. Na verdade, eu acho até que a presença dessa vilã interpretada pela Jessica Chastain torna o filme um tanto previsível, porque dá pra imaginar perfeitamente como tudo vai ser resolvido no final da história. Se não tivesse ela, eu acho que o filme ficaria mais denso e se concentraria mais no que de fato importa, que são os conflitos da Jean Grey que está se transformando, ou seja, o lado mal que está despertando, mas ao mesmo tempo ela ainda tem aquele lado bom dentro de si. Isso poderia ser mais aprofundado se não ficasse perdendo tanto tempo com uma vilã genérica. Então, resumindo, é aquele tipo de filme que é um passatempo esquecível. Você não vai ficar aborrecido de ter ido no cinema, o filme vai te distrair, vai te entreter durante aquelas 2 horas ali, mas também quando a sessão acabar você não vai guardar o filme pra si. Não vai ser um filme marcante. É um filme que passa, como vários filmes que você vê na vida. Ele tem cenas de ação divertidas, ele é tecnicamente bem feito, tem bons efeitos especiais, a trilha sonora que é feita pelo Hans Zimmer também é muito competente, ele é competente em vários aspectos, mas também peca um pouco no roteiro, nessa coisa do vilão genérico e de estar contando mais uma vez uma história que no fundo não precisava ser contada. Então, por conta disso, eu dou 3 Carlitos pro filme. Se gosta de acompanhar críticas de cinema, se inscreve aqui no canal e quanto mais filmes, melhor.